O Parencast é o seu espaço para ouvir e debater temas importantes sobre educação, saúde, trabalho e cultura no Brasil. Essa é mais uma realização da Parempar Editora Independente. O assunto de hoje é Arte, Educação e Cultura Indígena. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, reconhece a necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre as culturas indígenas, suas peculiaridades, histórias, temporalidades, cosmologias e inter-relações com os outros povos. Equidade é a palavra utilizada na BNCC para mencionar o compromisso com as culturas dos povos originários. Como assegurar competências específicas na educação escolar indígena e mensurá-las, utilizando os mesmos parâmetros educacionais utilizados nas chamadas outras modalidades de ensino. Outro marco legal é a Lei 11.645, porque bem antes da BNCC atual, lá em 2008, tornou obrigatório o estudo da história e da cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Infelizmente, essa obrigatoriedade não atingiu aos estabelecimentos de ensino superior para os cursos de formação de professores, as chamadas licenciaturas. Para conversar conosco sobre essa perspectiva, tendo como foco a educação artística, convidamos a professora Célia Cristina Rossi. Ela tem vasta experiência nesse campo de educação, além do que é artista plástica e tem trabalhado há alguns anos com a cultura indígena. Olá, professora Célia, é um prazer tê-la aqui conosco. Aqui o papo é reto e direto. Então vamos lá? Professora Célia, como se dá o compartilhamento de conhecimentos na seara da disseminação da cultura artística indígena nas escolas? Olá, Patrícia. Agradeço o convite por estar participando do Parencast. Trabalho com projetos sobre a temática indígena na escola desde 2014. E eu, na verdade, posso dividir essa resposta em dois pontos. O primeiro, a partir da Lei 11.645 de 2008, que fala sobre a temática indígena e afro-brasileira, muitas escolas passaram a ter um olhar mais crítico sobre a diversidade cultural e linguística do Brasil. E o segundo ponto, em 2014, iniciei o projeto de contação de histórias indígenas em parceria com o grupo Tsetsu-Kokama. Desde então, o grupo foi convidado a ministrar oficinas da temática indígena nas escolas em que trabalhei. Participavam do grupo adultos e crianças, onde todos contavam histórias indígenas. Através das oficinas ministradas, foram-se quebrando estereótipos sobre os indígenas. O olhar atento dos estudantes com a curiosidade, admiração, respeito e interação produziu falas dos estudantes como: eu achava que eles vinham todos pelados. Eu achava que eles comiam gente. Eu achava que só os adultos contavam histórias. Essas breves respostas foram respondidas por meio de um questionário após as oficinas. Observa-se o quanto os livros didáticos, as mídias, entre outros, reproduzem um olhar de discriminação relacionado a esses povos. Professora, como dissemos na abertura deste Parencast, a BNCC assevera a importância do trabalho inclusivo também da cultura dos povos originários. Mas no concreto, na realidade, isso tem acontecido de fato? Depende da postura da direção em apoiar ou não e também do interesse dos professores em querer realizar projetos dessa natureza. Apesar da Secretaria de Educação incentivar o trabalho pedagógico com a temática indígena e afro-brasileira, vejo que ainda falta formação específica para trabalhar com esse público. Com a experiência que tive, essa experiência mudou a minha prática pedagógica, pois os experienciei durante uma oficina de desenho que ministrei para os professores indígenas de Manaus, na aldeia Cambeba, Três Unidos, como era trabalhar com diferentes faixas etárias na mesma oficina um conteúdo temático. Uma escola que incentiva projetos sobre a diversidade cultural tende a ter mais inclusão e menos conflitos internos. Célia, além de acompanhar a luta dos povos originários quanto ao trabalho sobre a década das línguas indígenas, você também tem realizado trabalhos educacionais e artísticos com eles. A pergunta é:
De que forma essa aproximação impactou no seu fazer pedagógico? Passei a ter um olhar mais crítico sobre minha prática pedagógica, a observar mais o que motiva meus alunos a aprenderem, trouxe atividades mais significativas para minha sala de aula. Um bom exemplo. Geralmente trabalho em sala de aula temáticas sobre a diversidade dos povos indígenas quanto à língua, grafismo, pintura, cerâmica, armadilhas de caça, de pesca, entre outros. E, na medida do possível, convido os próprios indígenas a trocarem experiência em sala de aula, pois cada povo tem autoridade para falar sobre a sua cultura. Professora Célia, muito obrigada. Agradecemos a você que nos acompanhou neste bate-papo qualificado e cultural. Célia, deixa aqui os seus contatos para quem queira conhecer e acompanhar o seu trabalho. Meu contato, meu e-mail, celiarossi2017@gmail.com. O Parincast é uma realização da Parimpar, editora independente. A apresentação é da editora, educadora e escritora Patrícia Costa ou Patiluc.